A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha meditações, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Tiago, no capítulo 3, que fala a respeito de dois assuntos. O primeiro, sobre o uso da língua, e o segundo, sobre a inveja. Vamos falar a respeito do primeiro tema. Versículo 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui no versículo 1, Tiago explica que quando você assume uma posição de liderança, quando você é um professor de escola bíblica, quando você assume um papel de padre, de pastor, quando você assume uma atribuição de mestre, o encargo de trazer um ensinamento para outras pessoas, o dever que você tem em manter a sua prática de fé em Cristo torna-se maior. Então ele fala assim, que muitas pessoas querem ser mestres, mas elas não estão preocupadas nem em cuidar das suas próprias atitudes, das suas palavras, da sua forma de agir, da sua forma de proceder. Como que uma pessoa que não tem educação financeira e que estoura o limite do cartão de crédito e que não consegue fazer a gestão do seu tempo de forma produtiva, pode querer assumir uma liderança, um papel, uma posição de mestre? Para que você possa assumir o papel de mestre, é necessário que a sua vida reflita que você tem organização, que você tem sucesso na realização dos seus projetos, que você está sendo bem-sucedido, bem-aventurado na forma como você administra a sua vida pessoal. E a vida pessoal exige primeiro que você tenha um relacionamento íntimo com Deus. Você tenha acordado todos os dias mais cedo com a finalidade de ler a palavra e de dedicar um tempo para a oração? Se você não realiza essa prática de maneira diária, você não pode ser um mestre, porque você vai trazer para os seus discípulos aquilo que você faz. E se você não tem esse hábito de meditar todos os dias na palavra, os teus discípulos serão discípulos fracos. Eles não terão um relacionamento forte com Deus. O segundo ponto é que todas as pessoas que mantêm um relacionamento íntimo com Deus buscam ter sabedoria. Lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos desprezam isso. Então, desprezam o conhecimento, a ciência. Então, o princípio da sabedoria é o temor. Temor significa reverência, significa consideração, significa respeito. Temor também significa ter medo, mas sempre que a Bíblia fala a respeito de temor a Deus, está se referindo a ter respeito, a ter reverência. É aquela situação em que muitos pais são chamados pelos filhos de meu Senhor, meu Pai. Então é aquela reverência, aquele respeito à autoridade de alguém que você tem em muita consideração, em altíssima consideração. Se você tiver Deus em altíssima consideração, você vai estar no princípio da sabedoria. O começo da sabedoria está em você ter Deus em altíssima consideração, em altíssimo respeito, em altíssima relação de amizade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus disse para os seus discípulos: Eu já não vos chamarei servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vocês sabem o que eu faço porque eu revelo para vocês. Então, quando nós lemos esse texto no Evangelho de João, no capítulo 15, vemos que Jesus, que é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, deu a nós a chance de sermos chamados seus amigos. E como você se torna amigo de Deus? Conversando com Ele de maneira diária e tirando tempo para meditar
na palavra dele, para que você conheça ele. Como nós conhecemos os nossos amigos? Por meio da palavra deles. Eles falam aquilo que eles pensam, eles falam aquilo que eles gostam, eles falam aquilo que eles querem. E nós vamos ouvindo o que eles falam e conhecendo os gostos, as vontades, o prato preferido, as férias que mais gostam, como gostam de fazer as coisas das vidas deles, e ganhamos intimidade. Assim também, quando nós tiramos tempo para conversar com Deus pela oração e depois de orarmos e falarmos aquilo que queremos, ficamos em silêncio, aguardando que Deus fale conosco. E Ele fala no nosso coração: eu quero que você faça isso. Eu tenho visto o que você tem feito. Agora, por que você não faz assim? Ele fala de maneira suave, de maneira bem breve. Ele fala: eu estou com você. Ele fala: você pode ser melhor nisso. E nessas pequenas frases que ele vai falando conosco, quando nós abrimos espaço para que ele fale conosco, nós vamos ganhando conhecimento. Por isso, e meditando na palavra, nós vamos conhecendo a vontade de Deus. Nós vamos tomando conhecimento a respeito daquilo que ele quer de nós. Então, o princípio da sabedoria é o temor, é o respeito, é ter Deus em altíssima consideração. Aquele que tem Deus em altíssima consideração continua seguindo os conselhos de Deus. E os conselhos de Deus são: busque conhecimento, busque instrução a respeito de todas as coisas. No livro de Provérbios, nós vemos que Deus, ele trouxe a instrução por meio de Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, para que nós busquemos cada vez mais conhecimento. Tenha conhecimento a respeito de como comprar as coisas, como realizar as suas vendas, como administrar a sua casa, como ajudar a sua esposa, como amar os seus filhos, como dar um treinamento para eles, como cuidar da sua casa, como fazer cada uma das coisas que precisam ser feitas no dia a dia, como ter mais produtividade, como administrar melhor o tempo, como administrar melhor os recursos que você tem, quais são os melhores livros que vão trazer desenvolvimento pessoal para você. Quando você se dedica a buscar a Deus, Deus vai dizer: não perca o seu tempo com a preguiça, não empreste o seu dinheiro, porque você vai perder a confiança da pessoa, ela vai te decepcionar. Com relação à questão de emprestar dinheiro, nós aqui dizemos que a alma generosa prospera. Então, se alguém lhe pedir dinheiro, você tem duas opções. A primeira é dizer não, porque a palavra recomenda que eu não faça isso. A segunda é: eu te dou esse dinheiro, eu abençoo a sua vida, para que você possa resolver essa situação. Seja uma pessoa então generosa, porque daí você não vai criar expectativas e aquela pessoa não vai te decepcionar no futuro. E você terá ajudado aquela pessoa. A terceira opção: a pessoa te pediu 1.000, você entrega para ela 10 e fala: olha, eu não tenho como te emprestar, eu vou te dar 5, vou te dar 5. E agora cabe a você continuar pedindo para outras pessoas até você completar o que você precisa ou pedir para outra pessoa. Mas eu já fiz a minha parte, é isso que eu posso te oferecer hoje e eu estou te dando esses 5. Então são formas que você pode resolver essa situação, porque quando as pessoas emprestam, elas acabam caindo nessa situação de decepção com a pessoa para quem fizeram aquele empréstimo. A pessoa depois não honra a palavra, não honra o compromisso, e aí o seu coração vai ficar com uma marca de dor e de tristeza. Então, quando a palavra fala aqui: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, está dizendo, é muito difícil de sermos mestres. Só isso que nós falamos até aqui já dá para perceber. Talvez você que está ouvindo tenha pensado: meu Deus, eu tenho que acordar mais cedo,
eu tenho que orar, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que vencer a preguiça, a procrastinação, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que estudar sobre qual a melhor forma de treinar os meus filhos para que eles sejam abençoados. Eu preciso ser o primeiro a chegar, eu preciso ser o último a sair, eu preciso prestar atenção naqueles que estão sendo liderados, vendo qual o crescimento de cada um deles, qual a fase em que cada um deles está e dando feedbacks, retornos para que eles possam crescer e se desenvolver. Então, eu preciso administrar melhor o meu tempo, eu preciso administrar melhor os meus recursos financeiros, eu preciso aprender a fazer aplicações financeiras para que eu não fique dependente do sistema do INSS. Se você está escutando esse vídeo e você trabalha como empregado em uma CLT, se você ficar esperando até você se aposentar, você vai receber um salário mínimo. Quando você estiver mais idoso, mais idosa, você vai precisar de medicamentos. O que você está fazendo hoje para cuidar da sua saúde? Você tem evitado bebidas industrializadas como refrigerantes? Tem bebido mais água? Você tem praticado atividade física, nem que seja uma caminhada todos os dias por 30 minutos? Você tem cuidado da sua alimentação com relação ao consumo de açúcar, que gera um problema grande de diabetes em muitas pessoas que quando chegam a uma certa idade acabam tendo essa doença por culpa delas mesmas, porque elas não cuidaram com o excesso do açúcar. Você pode aprender a usar, a consumir mais água e a beber mais sucos de frutas sem o açúcar refinado. Imagine que há muitos anos atrás não existiam pessoas com diabetes, porque o açúcar não existia e as pessoas simplesmente viviam sem problema nenhum. Então a humanidade foi criando, experimentando a criação de alimentos industrializados e trazendo muitos problemas de saúde. Então é mais um cuidado que você precisa ter para garantir que os seus dias futuros serão dias com mais saúde. Você tem, por exemplo, consumido vitamina D, que a vitamina D é muito importante para que os seus ossos continuem firmes no futuro. Então, todas essas coisas que eu estou falando podem parecer muito chatas, mas nós vemos que quando Tiago fala, muitos de vós não sejam mestres, né? Ele está falando realmente que ser mestre é uma tarefa difícil, né? Nós receberemos mais duro juízo, porque se nós nos colocamos numa posição de liderança, numa posição de mestre, aquele que se colocou na frente como mestre será cobrado como mestre. Deus, o Senhor, cobrará de nós como mestres. Então essa é a primeira questão aqui do versículo 1. Agora, também devemos usar esse versículo pelo outro lado, né? Seja mestre da sua própria vida. Seja mestre daquilo que você faz nos seus negócios, daquilo que você faz com a sua vida espiritual, daquilo que você faz com a sua família, daquilo que você faz com o seu marido, com a sua esposa, daquilo que você faz com os seus filhos, da forma como você se relaciona com os seus colegas, com os seus empregados, com os seus patrões. Seja mestre, administre os seus recursos, procure conhecimento, procure ser mestre, que você entenda que ser mestre de muitas pessoas é uma tarefa difícil, mas você que é pai, você que é mãe, você é mestre, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que treiná-los, porque se você não treiná-los, o mundo os treinará, o mundo os convidará para ficarem todos os dias acorrentados nas redes sociais, para que fiquem acorrentados vendo programas que falam de pornografia, prostituição, adultério, mentira, corrupção, prática de crimes,
prática de bullying contra outras pessoas, ficarem viciados em jogos, pessoas que ficam presas em cigarros e bebidas. Muitas dessas pessoas ficaram nessa condição porque faltou a liderança dos seus pais, a liderança do pai, a liderança da mãe. Você pode pensar assim, mas eu não sei o que fazer. Comece a conversar com pessoas que são bons pais. Veja no meio do seu círculo de amizades pessoas que são capazes de cuidar dos filhos. E comece a conversar, pedir ajuda. Entre em uma igreja, vá aos estudos bíblicos. Procure conhecimento. Quando você acessar a internet, ao invés de ficar assistindo filmes e programas que não trazem nenhuma informação, procure filmes educativos que tragam alguma lição para a sua vida. Quando você assistir um filme, procure ver aquilo que aconteceu com os personagens. Coloque assim, ó, o que foi ruim e que eu não devo fazer. O que eu vi nesses personagens que foi de bom e que eu posso aplicar na minha vida para que a minha família possa prosperar, possa crescer. Comece a aprender coisas que façam com que você seja o mestre da sua vida. Se você, não pode ser mestre de muitas pessoas porque a responsabilidade é grande, tudo bem, mas entenda que você é o mestre da sua vida e comece sendo mestre colocando Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a partir do versículo 2, nós vamos ler aqui, fala a respeito do uso da língua. Porque, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então aqui no versículo 2, Tiago está falando que tem um ditado que fala assim, o peixe morre pela boca, que é um ditado popular que as pessoas usam para dizer que nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas falam. Então, quando uma pessoa começa a falar a respeito de alguém, tem um outro ditado que fala assim: quando Pedro fala de João, nós sabemos muito mais a respeito de Pedro do que de João. Porque o próprio Jesus disse que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, quando nós falamos, nós estamos dizendo aquilo que está dentro do nosso coração. Quando nós olhamos de forma ampliada o pecado de uma pessoa e nós estamos condenando e criticando, naquele momento em que nós estamos condenando e criticando aquela pessoa, nós estamos mostrando quem nós somos. Quando aquela mulher prostituta uma mulher foi pega no próprio ato do adultério, na época de Jesus, as pessoas pegaram a mulher no próprio ato, a carregaram para o meio e disseram para Jesus: esta mulher foi pega em adultério, no próprio ato. O que devemos fazer com ela? Nós vemos que eles estavam condenando aquela mulher. Eles queriam ver aquela mulher sendo apedrejada. Eles queriam ver aquela mulher sendo condenada, porque eles estavam carregados de juízo, de julgamento. E aí Jesus ficou em silêncio, olhando o comportamento daquelas pessoas. Quando Jesus estava escrevendo na areia, nós podemos dizer que Jesus estava só prestando atenção naquilo que as pessoas estavam mostrando a respeito delas mesmas. Elas estavam mostrando: nós queremos julgar o próximo. Então Jesus, depois de um tempo, vai e fala para eles: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Porque eles estavam pecando naquele momento. Eles não estavam mostrando o perdão, a chance da pessoa poder se corrigir e mudar de vida, que era o que Jesus estava trazendo para aquele tempo. Então, quando eles estavam condenando aquela mulher, eles estavam mostrando: nós somos juízes, nós somos julgadores,
nós somos críticos, nós prestamos atenção no comportamento dos outros, nós cuidamos da vida dos outros antes de cuidar da nossa própria vida. E nós queremos ver as pessoas morrendo e pagando e sofrendo, e não existe perdão quando nós fazemos o nosso julgamento. Então, é melhor que nós caiamos na mão de Deus do que na mão dos homens, porque quando nós somos julgados pelos homens, nós somos julgados pela percepção dos homens, que é uma percepção que é julgadora e que é pesada, muito mais pesada do que o juízo de Deus, porque o juízo de Deus, mesmo que seja pesado sobre nós, ele vem pesado, mas ele vem com um propósito de nos corrigir e nos transformar para algo melhor. Mas o julgamento do homem, ele vem pesado e baseado num critério humano, num critério da justiça humana, que muitas vezes vem carregada de crítica. Então, quando o Tiago fala aqui, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele está dizendo, se as nossas palavras são corretas, se as nossas palavras são de Deus, se as nossas palavras expressam a glória de Deus, e se nós conseguimos dizer o que deve ser dito para cada pessoa, a ponto de trazer vida para as pessoas, e não criticamos as pessoas por meras críticas, mas trazemos palavras de correção que vão trazer vida e transformação para as pessoas, significa que quando a nossa palavra é uma palavra sempre boa, que edifica, que corrige, que traz o bem, então se uma pessoa consegue chegar nesse nível de não tropeçar na palavra que fala, tal varão é perfeito e é poderoso para refrear todo o corpo. Porque não há ser humano que a gente conheça que não fale em alguma coisa que tenha falado. Toda pessoa falha em algum momento. E Tiago reconhece aqui que aquela pessoa que consegue refrear a língua e falar só aquilo que é útil, ela é uma pessoa que consegue refrear o corpo todo. Versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. No versículo 3, Tiago continua mostrando que o argumento dele no versículo 2 tem sentido no mundo animal. Aqui no versículo 3, nós vemos Tiago usando a contemplação como uma forma de mostrar que o argumento dele é um argumento que faz sentido. Ele é como se ele dissesse, se nós prestarmos atenção na natureza, quando nós colocamos um freio na boca dos cavalos, que são animais fortes, que nós conseguimos controlar o corpo dele inteiro. Conforme a forma como eu puxo o freio que está na boca do cavalo, eu levo ele para a direita, eu faço ele caminhar para a esquerda, eu faço ele parar. Conforme a forma como eu conduzo o freio na boca do cavalo, eu vou controlando, dirigindo todo o corpo dele. Da mesma forma, se uma pessoa tem controle e equilíbrio naquilo que fala, ela pode conseguir tudo aquilo que ela está buscando. Ela pode ajudar as pessoas, pode convencer as pessoas, se ela consegue refrear a sua língua. Aí ele continua trazendo mais um exemplo com relação às máquinas que são criadas pelos homens. Ele fala assim, no versículo 4, vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Aí versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então aqui, no versículo 4, ele faz a comparação em relação aos grandes barcos. Ele faz a comparação de como eles são guiados por um leme pequeno, por aquele que dirige o barco. Numa pequena cabine dentro de uma embarcação tão grande, quando recebe ventos impetuosos, ele vai dirigindo o caminho daquele barco. E ele fala assim, a língua também é assim. Ela é tão pequena, mas ela se gloria de grandes coisas. Aqui
ele fala a respeito daquelas pessoas que ficam se gabando, dizendo que são melhores do que as outras. Olha quantas coisas eu já fiz, olha quantas coisas eu já realizei. Muitas pessoas são vaidosas, elas acham que são melhores, que são superiores em relação a outras pessoas, elas não têm humildade. Aquelas pessoas que conseguem bons resultados, quando você conversa com elas, você percebe que essas pessoas muitas vezes são muito, muito, muito humildes. Elas dizem, olha, eu consegui isso, mas eu tive que fazer isso, isso, isso. E quando elas começam a apresentar a lista das coisas que elas fizeram, elas acordam cedo, elas administram bem o tempo, elas buscam conhecimento a respeito de todos os assuntos para que possam cuidar bem da própria vida pessoal e elas se preparam para exercer liderança em relação às outras pessoas para que as outras pessoas tenham crescimento e desenvolvimento. E aí você conversa com elas e elas falam, nada vem fácil, todos os resultados são fruto de um grande tempo de dedicação, de empenho, de algo que é previamente pensado. Eu penso no que eu faço, eu penso no que eu falo, eu penso em como eu administro o meu dinheiro, eu penso em como eu me relaciono com o meu cônjuge, eu penso na responsabilidade de como criar os meus filhos, eu penso como eu me relaciono com Deus, eu penso como eu me porto e eu busco instrução e conhecimento para fazer o melhor em todas as áreas da minha vida. E é por isso que eu tenho esses resultados. Então, existem pessoas, as pessoas que têm resultados, se você conversa com elas, elas vão dizer para você de uma série de responsabilidades e compromissos que eles têm com eles mesmos, no desenvolvimento deles mesmos. Mas muitos ficam usando a língua só para dizer de coisas que só falam. Há muitas pessoas que só ficam falando, ficam só se gloriando. É o uso indevido da língua, é o uso da língua para manifestar a sua ignorância, a sua falta de conhecimento, a sua falta de respeito em relação ao próximo, a sua falta de estrutura para falar a respeito de assuntos que exigem mais estudo, mais conhecimento. E a língua muitas vezes é usada dessa forma. Quantas pessoas ficam em rodinhas, em círculos, falando a respeito da vida alheia, da vida das outras pessoas, e ficam ali dedicadas a falar a respeito da vida das outras pessoas apenas por falar. Estão perdendo tempo nessas rodas de conversa que não levam a lugar nenhum. Se você tem feito isso na sua vida, comece a se olhar e a pensar o que eu preciso falar para mudar a minha vida, para mudar a minha história, com quem eu preciso conversar. A primeira pessoa com quem você deve conversar é com Deus, para que você comece a ter um relacionamento com Ele, conheça Ele e aprenda com Ele, para que a sua vida possa avançar. Aí vem o versículo 6, a língua também é um fogo, como a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Aqui no versículo 6, Tiago faz uma comparação da língua como fogo, querendo dizer que o fogo é aquilo que traz a discórdia, é aquilo que faz o clima esquentar, que faz o clima ficar em situação de conflito, em situação de guerra, em situação em que as pessoas ficam cheias de tristeza, porque falam coisas indevidas um para o outro. E ele fala que a língua está entre os nossos membros. Quando ele fala que a língua está posta entre os nossos membros, ele está dizendo assim, está no nosso controle. Depende daquilo o que nós vamos fazer para dominar sobre a língua. Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ali, Paulo está falando a respeito de domínio próprio, está falando a respeito da capacidade de ter autocontrole. E o mesmo Paulo fala a respeito de domínio próprio
como um fruto do Espírito, na carta que ele escreveu para os Gálatas, no capítulo 5. Ele fala ali a respeito disso como fruto do Espírito. Vou deixar aqui em cima, no card, o link para o texto, para o vídeo de Gálatas capítulo 5, que fala a respeito dos frutos do Espírito, para aqueles que quiserem ver depois. E ele fala aqui, ó, inflama o curso, que a língua, ela contamina todo o corpo. Por que ela contamina todo o corpo? Você abriu a boca para dizer uma palavra inadequada para um familiar, para um cônjuge, para o amigo, né? Ou você fala de coisas ligadas à prostituição e a adultério. Quando você conversa sobre esses assuntos com outras pessoas, fica alimentando conversas com esse tipo de conteúdo. Ou quando você conversa sobre guerra, sobre morte, sobre como destruir o próximo, você vai fazendo com que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você projeta, aonde você vai, aonde os seus pés vão, aonde os seus olhos vão, o que as suas mãos tocam, tudo que você faz, você pensa em como causar destruição, como ir atrás da fornicação, da prostituição, como criar estratégias para destruir o próximo. A partir do momento em que você vai conversando, nós vemos que todas as estratégias de destruição começam com conversas, começam com o uso da língua, começam com reuniões e as pessoas vão falando. Como que a gente faz para destruir aquela pessoa, para tirar aquela pessoa daquele lugar, para fazer aquela pessoa sair daqui, para fazer aquela pessoa perder o casamento, para gerar uma confusão entre eles? Então, quando você usa a língua pode ser como fogo, ela inflama o curso da natureza. A natureza de uma família está indo muito bem, todo mundo está conversando bem, a natureza de uma equipe, as reuniões, as conversas, tudo vai indo bem. De repente uma pessoa que tenha má intenção, ela entra e fala assim: o João falou que você está com uma roupa mal alinhada, que você está mal arrumado, que você está mal arrumada, que o seu carro é velho, falou pelas suas costas. E aí ele já criou o quê? Uma situação que inflama o curso da natureza. Se você recebe um tipo de fofoca ou mentira ou uma palavra dessa forma, pare o curso desse fogo. Diga assim: ah, ele falou mesmo? Ele está perdoado. Porque daí você faz aquela pessoa que veio te trazer aquela notícia para gerar uma guerra e um conflito, você já colocou água na hora, já apagou o incêndio na hora, já não deixou aquela palavra inflamar o curso da natureza, não deixou aquela palavra entrar no seu coração. Formas de combater essas palavras é você ter o perdão constante dentro de você. Que todas as pessoas devem ser perdoadas, porque se a pessoa falou, mesmo que a pessoa tenha falado aquilo, ela falou porque aquela pessoa que falou precisa de tratamento para que ela seja uma pessoa que cuida da vida dela. Então, quando você fala para o fofoqueiro, para aquela pessoa que vem até você com o propósito de gerar um conflito que já está perdoado, você estancou aquele fogo e não permitiu que ele começasse a criar um incêndio. E ele fala, e é inflamada pelo inferno. O diabo não tem poder sobre a nossa mente, mas ele tem poder de induzir, de lançar setas no nosso pensamento. Então, lá o Paulo falou na carta aos Efésios, no capítulo 6, a respeito das armaduras que uma pessoa deve tomar para ter uma vida com Deus. E uma das armaduras é o capacete. E ele fala assim: tomai o capacete da salvação, com o qual, com o qual nós podemos guardar os nossos pensamentos. Então, quando o inimigo lança uma seta de um pensamento ruim, de um pensamento negativo, quando você é atacado por um pensamento para falar alguma coisa ruim ou negativa para o seu cônjuge,
para o seu filho. Controle aquilo que você quer falar naquele momento em que você está com raiva. Não fale na hora da raiva, na hora do ódio. Fique em silêncio. Saia para caminhar, feche a porta do seu quarto, feche a porta do banheiro, fale com Deus por algum tempo até que o seu espírito fique calmo antes de você dizer alguma coisa incorreta, indevida, que depois você não vai poder mais rasgar. Tem um provérbio que fala assim, que existem 4 coisas que não podem voltar atrás. E uma delas é o quê? A palavra que foi lançada. Depois que você já lançou a palavra, você não consegue pegar aquela palavra de volta. Existe uma história que fala em que uma pessoa falou mal, difamou outra pessoa. E depois de muito tempo, ficou provado que aquilo que tinham dito dela era mentira. E aí depois aquela pessoa que tinha falado, que tinha espalhado a notícia, foi até aquela pessoa de quem havia falado mal e disse, me perdoa. E aí aquela pessoa disse, pega um travesseiro com penas, foi com ela até o último andar de um prédio. E aí ele pediu para que essa pessoa rasgasse aquele travesseiro. E abriu o travesseiro e caíram aquelas penas. E aí ele disse assim, agora recupera todas as penas e coloca de volta nesse travesseiro. Então aquela pessoa pôde entender o mal que tinha feito para a pessoa que ele havia difamado. Lá no Salmos 15, a palavra fala, Davi disse assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, Davi pergunta, quem vai morar com o Senhor? E ele fala no Salmo 15, aquele que não difama com a sua língua. Mas o Salmo 15 fala mais uma coisa, aquele que não aceita a peita contra o seu próximo. Ou seja, não fale mal dos outros, mas quando alguém quiser falar mal de alguém para você, não aceite, não fique junto, aceitando que a pessoa fale mal de um terceiro para você, sem que o terceiro tenha a chance de falar, de se defender. Tem muitas pessoas que são líderes, que recebem uma palavra que alguém vai da igreja, vai lá e fala, o fulano fez isso. Então é preciso lembrar que quando o Pedro fala do João, a gente sabe mais a respeito do Pedro do que do João. Pedro é um fofoqueiro, ele veio falar para você, ele deveria ter ido lá e falar, ô irmão, por que você está fazendo isso de errado? Então, quando você lidera uma empresa e alguém faz isso em relação ao colega, sem dar ao colega a chance de ir junto diante de você que é o líder, para tratar a respeito daquele comportamento que precisa ser tratado, ele está tirando do outro a chance de se defender. Então, é necessário ter entendimento disso. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Aqui no versículo 7, Tiago está dizendo, veja só, que os seres humanos conseguiram chegar em um nível de tamanha inteligência que eles conseguem governar sobre tudo que existe na natureza. Aí vem o versículo 8, porém, mas nenhum homem pode domar a língua. Né? Aí ele fala, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Aqui Tiago está querendo dizer, que contradição, né? O ser humano consegue dominar tudo, nesses últimos anos conseguiu dominar o espaço, chegou na Lua, construiu mísseis, construiu foguetes, está conhecendo outros planetas, está conhecendo o universo e não consegue domar a si mesmo, não consegue domar a sua inveja, a sua mágoa, o seu rancor, o seu ódio, e vai destilando pela língua discursos que falam, atacam outras pessoas, que falam mal a respeito de outras pessoas, que colocam contenda no meio das pessoas, casais que não se controlam, que falam mal a respeito do marido, que depois em uma discussão não se entendem e não assumem o compromisso da fidelidade, do amor, da amizade, do companheirismo, e que vivem em pé de guerra, que jogam a responsabilidade para o outro, dizendo é você que tem que cuidar do filho hoje, é você que tem que fazer isso,
quando deveriam, no compromisso que assumiram, compartilhar os momentos da vida juntos e enfrentar os desafios juntos. E aí ele vem e fala, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. O ser humano que dominou todo espaço, toda a natureza, não consegue dominar a língua. Veja o versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. O que Tiago está dizendo aqui? Não tem sentido que você fale coisas boas e ao mesmo tempo fale coisas ruins. Ou você ou você é do bem ou você é do mal. Jesus disse que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Se você diz que está em Cristo, então você recebe a palavra de Cristo em você. Você recebe o Espírito de Cristo em você. E não é possível dizer que se você tem o Espírito de Cristo, que você vai fazer aquilo que não é de Cristo, aquilo que não é de Deus. Vem aqui no versículo 11, ele continua esse argumento para fazer essa pergunta, olha, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Ele faz essa pergunta, Tiago está fazendo essa pergunta, reflita aí, é possível que uma pessoa fale coisas boas e coisas ruins, que a pessoa seja boa e que a pessoa seja ruim? Ou você é do bem ou você é do mal. E se você fala alguma coisa do mal, é necessário que você reconheça, identifique pelo autoconhecimento que isso não é bom. Eu preciso arrancar isso da minha vida, para que eu consiga ter mais sabedoria e conseguir caminhar no caminho do que é bom. Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aqui no versículo 12, Tiago nos traz uma revelação, nos traz um conhecimento. Se você conversa com uma pessoa e você vê que ela parece boazinha, mas de repente você vê que escapa em uma ou outra palavra, alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, alguma palavra que é contra os princípios de Deus, por essas poucas palavras que a pessoa vai falando e revelando que o que ela pensa, é que você pode saber se ela realmente é de Deus ou não é. Pode ser que a pessoa tenha revelado alguma coisa que não é de Deus, mas se você continuar acompanhando essa pessoa e essa pessoa efetivamente estiver orando pela manhã e lendo a palavra e num relacionamento com Deus, em algum momento ela vai confessar que estava errada naquele pensamento. Mas se ela insistir, continuar caminhando naquela rota, naquela direção, mesmo sendo alertada por alguma conversa que ela teve com você a respeito desse assunto, então você pode saber que ela é uma pessoa que, na verdade, não está tão comprometida com Deus, não está tão comprometida em limpar a fonte da água que está correndo dentro do coração dela. Nós precisamos limpar a fonte que nós bebemos. Jesus é a fonte, ele é a água da vida. Ele disse isso para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele estava conversando com uma mulher samaritana que havia tido já 5 maridos e morava com mais um ainda, que não era o seu marido. Jesus disse para ela que ele é a água da vida. Jesus estava falando para aquela mulher que estava procurando um sentido para a vida dela. Já tinha tido 5 maridos, já estava no 6º e ainda não havia conseguido encontrar um sentido para a própria vida. Jesus falou, eu sou a água da vida. Você está procurando um sentido. Eu sou a água da vida. Então, se a pessoa tem fonte de água salgada e água doce, ela não está caminhando na rota correta. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Tiago está fazendo essa pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. O que Tiago está dizendo?
Aquele que é sábio e que é inteligente, não basta você dizer, ficar se gabando, falando que é sábio, falando que é inteligente, falando que sabe. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem muitos versículos da Bíblia, já participaram de muitos estudos da Bíblia, mas elas não colocam em prática. A carta que Tiago escreve é uma carta que enfatiza muito a prática cristã. Quando você que está acompanhando aqui o canal, viu o vídeo de Tiago 2, Tiago 2 ele fala assim: a fé sem obras é morta. A fé em Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, sem que seja manifestada por atitudes, por palavras, por ações, por comportamentos que revelam que você realmente é de Deus, de nada vale. Ele fala no capítulo 2 a respeito de não fazer acepção de pessoas. No versículo 13 do capítulo 2 ele fala que Deus ele quer muito mais a misericórdia do que o juízo, do que o julgamento do outro. Lá no versículo 14 até o versículo 18, Tiago fala a respeito daqueles que falam assim para o irmão que está sem veste, que está nu e sem alimento: vão, comprem, vistam roupas, agasalhem-se e se alimentem. Que pessoas que fazem isso e não estendem a mão para dar uma veste, para dar o alimento, são pessoas que na verdade não têm fé, têm uma fé vazia. E Tiago chega ao ponto de falar no versículo 19 que até os demônios acreditam em Deus, mas eles não obedecem a Deus. E para terminar o capítulo 2, Tiago fala a respeito de Abraão e de Raabe, dizendo que eles são exemplos de pessoas que tomaram atitudes drásticas para mostrar que realmente amavam a Deus, para mostrar que realmente estavam com o propósito de servir a Deus. E ele vem aqui no versículo 13, ele fala: quem de vocês é sábio e inteligente? Quem de vocês é sábio e inteligente? Se você é sábio e inteligente, então mostre pelo seu bom trato, pelas suas obras em mansidão de sabedoria. Então aquele que usa a língua de maneira indevida está revelando, na verdade, a sua ignorância, está revelando o que tem dentro do seu coração que é mal, está revelando que não está em convivência com Deus. Use a língua para orar, para falar com Deus, para conversar com o Pai. Use a língua para cultivar a amizade. Se você precisa fazer uma correção em relação a alguém que precisa de um crescimento pessoal, procure a pessoa, converse com ela em particular, dê para a pessoa a chance de que você contribua para o crescimento, para o desenvolvimento dela. Fale com o propósito de ver aquela pessoa crescendo e melhorando, nunca para diminuir a pessoa ou para desejar o seu mal ou para criar uma guerra. Ame o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Veja como você vai falar com ele, como vai falar com ela. Se não sabe como falar, procure uma pessoa mais sábia, alguém que seja líder, com quem você possa compartilhar isso que você está enfrentando e que você pensa: não sei como fazer. Converse com o seu marido, com a sua esposa em relação à educação dos filhos, de como fazer para que eles possam ter um ensinamento que venha trazê-los para o reino de Deus e para que sejam futuras pessoas que também tenham um compromisso e um relacionamento com Deus. Agora, aqui no versículo 13, nós encerramos a parte em que Tiago fala a respeito do uso da língua. Do versículo 14 até o versículo 18, Tiago fala a respeito da inveja. Mais uma vez, Tiago vai falar a respeito das atitudes. Nós precisamos vencer esse sentimento, mas com atitudes. Vamos ver o que ele fala, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Aqui no versículo 14 nós vemos que muitas vezes nós falamos mal a respeito da outra pessoa porque dentro do nosso coração existe inveja, e uma inveja amarga, porque nós queríamos ter aquilo que a pessoa conquistou, aquilo que a pessoa conseguiu, e muitas vezes nós nem fizemos esforços para tentar conseguir aquilo que a pessoa conseguiu.
Muitas pessoas ficam presas na preguiça, elas não querem acordar cedo, elas não querem praticar atividade física para cuidar da sua saúde, elas querem comer tudo que estiver na frente e não querem comer de forma inteligente, de forma para terem alimentação adequada. Elas querem ganhar as coisas pelo mínimo esforço, elas não querem ter que participar de reuniões, conversar com outras pessoas, elas não querem ler, estudar para ganhar instrução, para poderem ser melhores naquilo que fazem. Elas não criam projetos pessoais, mas elas ficam gastando tempo em conversas, em rodas de conversas que falam sobre jogos, que falam sobre prostituição, que falam sobre adultério, que falam sobre política. Ficar jogando a culpa na política faz as pessoas perderem o tempo que elas deveriam dedicar a construir os seus negócios, construir a sua família, construir a sua própria vida. E com isso elas estariam ajudando a nação, ao invés de ficarem dependendo que um político faça alguma coisa por elas. E aí quando o vizinho ou quando alguém que está todo dia acordando cedo, estabelecendo comunhão com Deus, cuidando da sua família, lendo livros e buscando conhecimento, montando os seus negócios, trabalhando com correção, concede alguma coisa, elas ficam falando: olha lá, a pessoa só está prosperando. Olha lá, a pessoa comprou mais um carro novo, comprou mais uma casa nova. Sim, ela mereceu comprar o carro novo e a casa nova. E o que você está fazendo para mudar isso? Então veja que a amarga inveja muitas vezes é o que faz as pessoas criticarem as outras, falarem mal a respeito das outras. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, Salomão falou que quando uma pessoa trabalha com muita destreza, isso gera a inveja do seu próximo. Quantas pessoas em empresas veem uma outra pessoa se destacando no trabalho, na profissão, e elas ficam criando rodas para atacar aquela pessoa que está se destacando por causa da inveja, e uma inveja amarga. E Tiago fala aqui no versículo 14, se vocês têm isso dentro de vocês e têm sentimento faccioso é sentimento de criar facção. Facção é divisão, é criar grupos que ficam combatendo uns contra os outros, né? Deus, o salmista escreveu no Salmo 133:1, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então Deus, ele ama a união, a unidade. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que as pessoas andem em comunhão. Lá em Provérbios, fala assim que Deus abomina aquele que cria divisão entre os irmãos. Aquele que cria guerra entre as pessoas, Deus abomina quem faz isso. Então nós vemos que Deus, ele não gosta de sentimento faccioso. Então se vocês têm isso no vosso coração, não vos glorieis, ou seja, não fiquem alegres, nem mintais contra a verdade. O mais importante, ele fala aqui mais uma vez, um efeito do uso da língua. Não use a língua para mentir contra a verdade. Porque quando a pessoa fica com inveja, com sentimento de divisão, ela vai lá, fica procurando defeito na vida da pessoa que está prosperando para ir até o chefe, para ir até outras pessoas e dizer: ele só conseguiu isso porque fez isso e aquilo. E mente a respeito daquela pessoa. Fala mentira com a finalidade de difamar a outra pessoa porque está carregado de amarga inveja no coração. Então, aqui, Tiago está trazendo uma recomendação. Preste atenção para ver se no teu coração o que faz você falar mal do outro é a inveja, que é amarga dentro de você. Tome uma atitude. Comece a ver o que a pessoa fez para conseguir o que ela conseguiu e siga os mesmos passos que você vai ter o mesmo resultado. Se você tem uma plantação de maçã e você vê que a plantação do seu vizinho ficou melhor, conversa com ele para ver o que você fez para que a sua plantação fosse melhor. Toma instrução, conhecimento, mas não fica falando: ele só conseguiu maçãs melhores porque ele teve sorte. É você que constrói a tua sorte.
Você constrói aquilo que você vive. Se você for persistente em fazer as coisas certas, não tem como você não conseguir o resultado que você busca. Os resultados que você tem são consequência daquilo que você fez no passado. Pare e preste atenção para analisar se isso não é verdade. Cada situação ruim que você está passando agora é fruto de decisões que você tomou no passado. É fruto da palavra que você disse. Se o teu marido ou se a tua esposa hoje não estão bem no relacionamento com você, você fez alguma coisa. Ou você não soube como administrar alguma situação que, se você tivesse conversado com alguém, se tivesse buscado instrução, você poderia saber como lidar com essa situação. Divórcios não ocorrem por acaso e de maneira repentina. Eles acontecem por causa de omissões. Vocês ficam parados, sem fazer no dia a dia o dever de casa, de ver o que precisa ser corrigido e melhorado. E aí desemboca no divórcio. Então, não diga, eu não tive sorte. Fulano teve sorte, porque olha só o casamento dele, que maravilhoso. O que foi que ele fez para ter, e o que ele faz todos os dias para ter o casamento maravilhoso? Aquela pessoa teve sucesso, conseguiu muitas promoções. O que essa pessoa fez para conseguir o sucesso e conseguir todas as promoções e que você não fez? Então, antes de criticar as outras pessoas, é preciso olhar para o coração e verificar o que realmente vai guardado no coração. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Aqui Tiago está fechando o argumento do versículo 14, né? O 14, o 15, o 16, o 17 e o 18, que são os últimos versículos do capítulo 3, falam a respeito de inveja. Então ele fala que esse tipo de sabedoria, que é a sabedoria que faz a pessoa falar mal das outras pessoas, né? Ela é terrena, ela é da terra, ela não é do céu, ela é animal. O ser humano perde a razão. Qual a diferença do ser humano para o animal? O animal, ele age por instinto, ele age pela natureza. O ser humano, Deus deu a ele a razão, a autoconsciência, a capacidade de pensar a respeito das suas atitudes, das suas palavras, a capacidade de ter o livre-arbítrio, a capacidade de decisão, o autoconhecimento, né? A autoconsciência. Você tem a chance de saber, de pensar, de refletir a respeito de você mesmo. Você tem a capacidade de, pelo teu pensamento, sair de você e olhar para si mesmo como se você fosse um objeto de estudo. Tipo, quem sou eu? O que eu faço? O que eu falo? O que eu posso fazer para mudar? Então, essa capacidade foi dada por Deus ao ser humano. O ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele é o ponto alto da criação de Deus. Deus criou todas as coisas, criou os animais primeiro e, por último, ele criou o ser humano e colocou no ser humano a imagem e a semelhança dele. Então ele fala, o ser humano que age pelo ímpeto, falando o que dá na cabeça, ele age como um animal. Ele age como uma pessoa que não é a imagem e semelhança de Deus. Ele age como alguém que esqueceu quem é Deus. E isso é diabólico, porque Satanás, ele lança setas para você pensar o mal, para você carregar inveja, para você ter esse sentimento maligno. É necessário que você domine sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu espírito. Quando na sua mente vier um pensamento dessa natureza, que é diabólico, você deve repreender. Aí vem o versículo 16, porque repreender significa, eu não aceito que esse pensamento fique em mim. Eu estou sentindo isso agora, a inveja. Eu estou sentindo agora esse mal em mim, mas eu não dou lugar a ele. Eu estou sentindo raiva, ou ira, ou ódio, mas eu não dou lugar a isso, porque o meu coração não pode carregar esses tipos de sentimentos. Eu preciso dominar e governar sobre os meus sentimentos. Vem o versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação.
e toda obra perversa. Veja que uma pessoa, obra perversa aqui, quando ele fala obra perversa, nós vemos que antes de uma pessoa matar alguém, antes de uma pessoa falar mal a respeito de alguém, antes de uma pessoa fazer o mal, aquilo teve que subir no seu coração. Subiu no coração, subiu no pensamento, entrou no coração a inveja, entrou no coração aquela vontade de criar a facção, de criar um grupo de pessoas para ir contra o invejado, contra a pessoa que você está focando como a pessoa que deve ser destruída, porque ela está prosperando, porque ela está progredindo, porque ela está tendo sucesso, porque ela está carregando bons frutos. Antes de a pessoa fazer o mal, de praticar um homicídio, de falar a palavra negativa, de atacar a outra pessoa, antes dessa obra, que é uma obra perversa, que é uma obra do mal, né? Existiu no coração a inveja, existiu no coração o espírito faccioso, que fez aquela pessoa querer excluir aquela outra, criar a divisão, afastar aquela pessoa, atacar aquela pessoa. Então, é por isso que Tiago vem falando, se vocês têm amarga inveja no coração e sentimento faccioso, não fiquem contentes com isso. Não mintam contra a verdade, ou seja, não falem nenhuma mentira a respeito da pessoa. Porque aonde existir inveja e o espírito faccioso, no versículo 16, Tiago está dizendo assim, não deixe isso crescer no teu coração. Porque se você deixar isso crescer no teu coração, o teu próximo passo vai ser praticar atos de maldade para destruir aquela pessoa. Trate isso no nível do coração. Não deixe isso subir para o teu pensamento, para que as suas atitudes, para que os seus atos seguintes não sejam atos de destruição e morte. Esse é um motivo pelo qual é muito importante que você tenha a sua agenda programada, que você tenha o compromisso de acordar cedo, conversar com Deus logo cedo, fazer um devocional, praticar uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, uma natação, seja lá a atividade que você gosta de fazer, né? Para que você se sinta bem consigo mesmo. É necessário que você valorize você mesmo, que você cuide dos seus estudos, tenha um livro sempre para você ler todos os dias de desenvolvimento humano, que fale a respeito de treinamento do teu cérebro, treinamento dos seus valores, daquilo que você pensa, sempre em direção ao bem, sempre ter uma ideia de liderar a sua própria vida, de como eu posso ser uma boa influência para as pessoas que estão à minha volta, como eu posso fazer a diferença para o bem da humanidade, como eu posso fazer a diferença combatendo aquilo que é errado para que o bem seja multiplicado na terra. Quando você tem uma agenda dessas, você não tem tempo por teu coração ser tomado pela inveja, mas deixar o coração no ócio, sem livros, sem tarefas, sem atividades físicas, sem o cuidado com a sua alimentação, sem o cuidado com as pessoas que estão à sua volta, sem o cuidado consigo mesmo, sem o cuidado no relacionamento com Deus, faz com que o teu coração esteja aberto para que todo tipo de coisas ruins sejam plantadas no seu coração. Quando você tem esse compromisso, quando uma pessoa vem falar alguma coisa ruim para você, você já tem resposta. Eu estou ocupado em fazer o bem. No meu coração não tem espaço para inveja. Na minha língua não tem espaço para eu ficar despejando veneno ou coisas ruins e más. Aí vem o versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Versículo 18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Veja que o versículo 18 fala, né, que você consegue o fruto da justiça na paz para os que exercitam a paz. Você precisa fazer um exercício. O exercício é tarefa que você precisa assumir de maneira diária, para que você possa ter
essa sabedoria que vem de Deus? A sabedoria, ela não vem de maneira gratuita. Ela vem de um exercício, ela vem de uma busca constante, em que você acorda e fala: eu quero a despertar mais cedo porque eu já tenho um compromisso de conversar com Deus. Eu já tenho um compromisso de ler a palavra. Eu já tenho um compromisso de logo na sequência tomar o meu café, logo na sequência fazer a minha atividade física, logo na sequência fazer a leitura daquele livro que vai me trazer mais desenvolvimento pessoal, de me reunir com um grupo que vai debater assuntos que vão trazer produtividade e que vão trazer a gestão do tempo, a gestão da família, a gestão das finanças. Eu vou dominar sobre os meus sentimentos para eu não ficar vítima do consumismo. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas passam uma frustração e elas ficam tão tristes que logo na sequência elas recebem um impulso. Vou comprar um novo sapato, vou comprar uma nova roupa, uma nova gravata, uma nova mala, vou fazer uma nova viagem. Muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar por aquilo, mas ela faz aquela conta, ela faz aquela dívida para satisfazer uma frustração que ela passou no momento, porque ela não aprendeu a lidar, a administrar aquela frustração. E aí outras pessoas descontam na alimentação, começam a comer em excesso porque ficam ansiosas. E então elas dizem: mais um pouco desse doce, mais um pouco desse salgadinho, mais um pouco desse bolo, para eu poder me sentir feliz porque essa situação hoje no trabalho não foi boa. Não faça isso com a sua vida. Cuide da sua vida. Então veja que buscando a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, que você só adquire lendo a palavra, participando de grupos que falam a respeito da palavra, se reunindo com pessoas que querem conhecer a palavra. Isso vai fazer com que você alcance primeiro a pureza. A palavra de Deus é pura, ou seja, ela não tem nenhum tipo de sujeira, não tem nada que seja duvidoso, que não seja claro, que não seja transparente, que seja claro para que você tenha um caminho reto. Depois, além dela ser pura, ela é pacífica. Pacífica se refere à paz. Aquele que caminha na sabedoria fica com paz. Muitas pessoas ficam incomodadas, perturbadas hoje, elas não têm paz no coração porque elas estão sendo influenciadas pela inveja, pela mágoa, pela falta de perdão. Alguém disse alguma coisa e você já se ofendeu. Quem disse que aquela pessoa que falou a respeito de você tem autoridade para falar a teu respeito? Se uma pessoa fala que você é burro ou que você é burra, isso está falando dela. Ela é uma pessoa que está julgando você. E se você não tem um conhecimento a respeito de alguma coisa hoje, isso não significa que a palavra daquela pessoa tem que ser uma profecia. Quando você fica ofendido, você está dando validade, autoridade para a palavra que a pessoa falou contra você. Ignore essa palavra e pense: só porque eu não sei isso, isso não significa que eu não possa aprender. E busque aprender, para que amanhã você saiba, e quando alguém quiser falar que você é burro, você fala: não, agora eu sei. Ontem falaram que eu era burro disso, eu não sabia, mas agora eu sei. Aí depois ele fala: é moderada. Isso que eu acabei de falar é moderação. É você não levar as coisas aos extremos. Não seja 8 nem 80. Tem pessoas que levam a coisa muito de menos, não fazem o que tem que ser feito, e outras pessoas que fazem demais da conta a ponto de ficarem estressadas e desistirem de prosseguir no negócio porque não dosaram o que tinham que fazer de maneira correta. Busque equilíbrio, né? A moderação fala de equilíbrio. Tratável significa a pessoa que é aberta à conversa para poder chegar a resultados melhores. Cheia de misericórdia. Olha que ele fala que é cheia de misericórdia. Tem que existir muita misericórdia. O ser humano tem muito julgamento, muita crítica para falar a respeito do outro. Mas Deus, Tiago, fala aqui que para Deus a misericórdia é o que mais importa. Lá no capítulo 2 de Tiago, no versículo 13, ele fala a respeito disso. Ele fala assim, que vocês precisam ter misericórdia, porque Deus ele prefere a misericórdia ao juízo. E cheia de misericórdia, e cheia, esse cheia aqui,
ele se refere também aos bons frutos, cheia de bons frutos. O que são os frutos aqui? Os frutos do Espírito, né? Que eu já deixei o link, o card ali no card, de Gálatas 5, quando Paulo fala a respeito dos frutos do Espírito. E ele fala que sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, pessoas que falam uma coisa para que outras pessoas façam, mas elas mesmas não querem fazer. São hipócritas. Falam, mas não fazem. Ele fala, quem tem a sabedoria do alto, fala e faz aquilo que tem que ser feito. E ele fala, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, e para os que exercitam a paz. Então seja uma pessoa hoje disposta a praticar esse exercício, que seja um exercício para você não falar mal a respeito de ninguém sem antes fazer uma investigação no seu coração. Jesus, quando estava com aquela mulher adúltera na frente dele, com todas as pessoas acusando aquela mulher e dizendo, ela foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. Jesus ficou olhando calmamente ali, escrevendo na areia, até que falou para eles, então atira a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Ou seja, primeiro olha para você, antes de você tomar qualquer atitude, antes de você usar a tua língua para falar a respeito de alguém. Pensa, por que você quer falar? Por que é tão impulsivo sair de dentro da sua boca, da sua língua, essa palavra que ataca o próximo? Por que isso é vem tão forte em você? Isso não significa que você não possa ter uma crítica em relação ao que a pessoa fez de errado. Você pode ter, mas essa crítica que vem para ajudar aquela pessoa a se corrigir, e a crítica que faz análise de acordo com a palavra de Deus, ela sempre vem com uma característica. Ela vem com paz. Ela nunca vai vir de maneira impulsiva. Ah, aquela pessoa fez isso. Não, a pessoa vai dizer, não. Veja que a pessoa fez isso, 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 de acordo com a palavra. Fazer isso é errado. O cônjuge pode falar, você cometeu adultério. Você violou o dever de fidelidade. E de acordo com a palavra, você assumiu um compromisso comigo de guardar a fidelidade. Veja que isso vem sempre com equilíbrio. Esse é um assunto que, é necessário ter equilíbrio. É necessário dizer as coisas baseada na palavra da verdade. Não dizer nenhuma palavra por mentira, por difamação, por injúria, por condenação ao próximo, sem que exista um propósito de correção, de conserto, de trazer um novo tempo, de trazer um novo caminho para que o bem seja restabelecido. Usar a língua sem que exista um propósito firme para alcançar a sabedoria do alto, para conseguir a correção, o ajuste, aquilo que é excelente, é usar a língua de maneira vã, é usar a língua para o mal. E ainda pior, quando você usa a língua carregado de amarga inveja, com sentimento faccioso, querendo a destruição do próximo, porque ele conseguiu o sucesso que você buscava, aquilo que você procurava e que você muitas vezes não consegue porque você não faz o que você tem que fazer. Então essa é a meditação de Tiago, capítulo 3. Se essa palavra fez sentido para você, compartilha com as pessoas do seu grupo, da sua família, para que todas elas tenham esse conhecimento, para que possa existir harmonia, crescimento, desenvolvimento pessoal a respeito de como levar a vida, como usar a língua, o que guardar no coração, o que lançar fora, manter o relacionamento com Deus, preocupar-se com a própria saúde para ter uma boa velhice, para ter uma boa caminhada, uma boa jornada aqui nessa terra. Se inscreve no canal e para receber outras meditações nos capítulos da Bíblia, e fica o convite para que você acesse as playlists que estão aqui no canal, que nós já temos várias meditações em Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses e vários livros da Bíblia, para que você possa se instruir e se aproximar cada vez mais de Deus. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.